Bom, nós vimos que o TF-DF é um modelo muito poderoso para a obtenção de representações vetoriais para estruturas linguísticas que resolve grande parte dos problemas relacionados a modelos de contagem de termos para a obtenção de vetores. Mas mesmo assim, um problema permanece, e esse problema é que as representações vetoriais achadas por esses métodos são muito esparsas. O que isso quer dizer? É que elas possuem muitos valores vazios, ou seja, iguais a zero. Vejam, por exemplo, essa representação aqui para a sentença tinha uma pedra com um vocabulário de 7 palavras. Grande parte das dimensões desse vetor tem valores vazios. E à medida que o número de documentos e vocabulário cresce, a dimensão dos vetores torna-se um gargalo, certo? Nós vimos em aulas passadas que existem corpos que eles têm vocabulários de milhares de palavras. Imagine se vocês estão treinando seus vetores nesses corpos. Não seria eficiente ou até impossível que se representasse cada palavra ou cada documento com um vetor de milhares de dimensões, sendo que muitas dessas estariam vazias, ou seja, com valores zero. Uma forma de resolver esse problema é a partir dessas estruturas, que são conhecidas como word embeddings. Essas são representações vetoriais de palavras densas, ou seja, grande parte das suas dimensões elas têm valores diferentes de zero. Elas assumem uma dimensão fixa, que geralmente é de 300, e essas representações elas são obtidas a partir de modelos estado da arte, como redes neurais, e são bem recentes, foram propostos nos últimos 5 anos. Vale aqui uma observação que o que nós então chamamos de word embeddings, que são essas representações vetoriais de palavras densas, elas são diferentes do que na linguística vocês reconhecem como embedded clauses. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma representação das representações vetoriais de algumas palavras em inglês. Tá? Aqui no caso é uma representação simples, ela só tem 4 dimensões para cada palavra, mas vocês podem ver que são vetores densos, ou seja, eles não têm valores vazios. Uma das coisas impressionantes a respeito dos word embeddings, o que fizeram que sejam modelos tão populares hoje em dia, superando até o TF-DF, é que hipoteticamente ele permite que inferências lógicas sejam feitas a partir de operações aritméticas. Então, por exemplo, a gente pode resolver inferências lógicas como assim: o rei está para o homem, assim como a mulher está para... Então, se a gente fizer essa operação aritmética dessa maneira aqui, o vetor de rei mais o vetor de mulher menos o vetor de homem, o vetor que vai ser obtido é o vetor de rainha. Mesma coisa funciona para a parte morfológica. Se eu fizer a operação aritmética que andar está para andando, assim como nadar está para, ele vai me devolver o vetor de nadando. E eu faço essa operação da seguinte maneira: o vetor de andando mais o vetor de nadar menos o vetor de andar. Vai ter como resultado o gerúndio do verbo nadar. Mesma coisa pode ser feita, por exemplo, da relação entre países e suas capitais. Então, se eu fizer o vetor de Paris mais o vetor de Brasil menos o vetor de França, eu vou obter a capital do Brasil, o vetor da capital do Brasil, que é Brasília. Esses word embeddings eles são muito famosos principalmente para o inglês, mas sua versão em português também foi obtida pelo NILC, que é o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional das Universidades Paulistas. Tá? Vocês podem acessar os word embeddings nesse site, onde eles estão disponibilizados em diferentes versões. Aqui eu vou demonstrar para vocês como é que a gente pode utilizar uma versão específica no Python. Então esse é o repositório de word embeddings em português do NILC. Vocês vão ver que existem diferentes tipos de word embeddings. Vocês podem ler o paper para entender e ler as referências. E uma coisa interessante é que eles treinam vetores, representações vetoriais de palavras em diferentes dimensões. Né? Então vocês podem achar em palavras representadas em 50 dimensões, em 100, 300, 600, 1000 e assim por diante. Na lógica, quanto mais dimensões uma palavra é representada, melhor. Mas aqui, como é o objetivo de fazer um teste, eu vou utilizar essas representações de apenas 50 dimensões. Tá? Então vocês podem fazer o download através daqui e fazer o upload
do arquivo que vai ser baixado no computador de vocês para o Colab, ou vocês podem fazer da forma que eu vou mostrar agora. Bom, então tem aqui esse comando, que ele vai baixar então esses word embeddings específicos, que são o CBOL de 50 dimensões. Ele vai fazer a descompressão do arquivo zip que vai vir, e esse arquivo vai estar disponível para a gente aqui, como vocês podem ver. Tá? Esse processo ele leva alguns minutos, tá? Por volta de 10 minutos, então eu já deixei aqui os word embeddings baixados. Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos inicializá-los. A gente vai utilizar uma biblioteca conhecida como Gensyn. Então aqui eu vou fazer um from gensyn.models import keyed vectors. E aqui eu vou instanciar os word embeddings numa variável chamada word2vec. Vou chamar esse aqui vectors. Vou chamar o método loadWord2vecFormat. E aqui eu vou passar o nome do arquivo que nós baixamos, que é esse aqui, cbol s50.txt. E ele vai inicializar todos os word embeddings das palavras que ele utilizou, do vocabulário que ele utilizou, nessa variável word2vec. Então vamos esperar alguns segundos. Então está aqui, foi inicializado, tá? E a gente pode acessar o word embedding de uma palavra, é muito simples, é como se a gente estivesse acessando um dicionário do Python. A gente pode vir aqui, abrir colchetes e digitar a palavra que nós queremos. Se ela fizer parte do vocabulário, ele vai trazer a representação vetorial de 50 dimensões daquela palavra. Então aqui eu vou fazer para menino. Ele vai me achar a representação vetorial de 50 dimensões dessa palavra menino. Lembrando, para eu achar as palavras mais semelhantes a uma palavra, eu posso computar a similaridade através dos cossenos, par por par, certo? Como nós aprendemos. Mas como a gente está utilizando essa biblioteca Gensyn, tem uma maneira mais simples de ser feita. A gente pode acessar um método chamado mostSimilar. E aqui eu posso, por exemplo, buscar quais que são as palavras mais próximas a estudar com base na similaridade por cosseno, tá? Ele já vai fazer o cálculo para mim e ele vai devolver. Por exemplo, mais próximo de estudar é pesquisar, com similaridade de 0,86, seguido por ensinar, leccionar, né? Provavelmente esses word embeddings eles foram treinados também com textos em português de Portugal, tá? Então essas são as 10 palavras mais similares a estudar de acordo com a similaridade por cosseno das suas representações vetoriais. Eu também posso buscar a similaridade por cosseno de dois pares específicos de palavra. Para isso eu posso chamar o método similarity do word2vec. Tá? Então eu posso vir aqui, similarity, eu posso passar, nesse caso, menino, tá? Passo as palavras, e cachorro, por exemplo. Vamos ver qual que é a similaridade entre essas duas palavras. Bom, aqui no caso é de 0,84, tá? De menino e menina, por exemplo. 0,23, né? Menino e homem. 0,87, né? Mais alto. Então, vocês podem ir brincando com essas similaridades. E também é possível fazer aquelas inferências lógicas que nós mostramos, né? Então, França está para Paris, assim como o Brasil está para, tá? Então, para fazer isso, vocês podem utilizar o método mostSimilar, novamente, tá? Aí a gente pode passar as palavras positivas. Então, aqui eu vou passar aqui amar e odiando. E a palavra que eu quero tirar o significado, né? Negativa. Então, aqui é odiar. Desse jeito eu quero mostrar que odiar está para odiando, assim como amar está para, se eu for buscar, ele vai me trazer amando. Então essas são algumas brincadeiras que vocês podem fazer com os word embeddings. Lembrando que as operações aritméticas que vocês podem fazer nesses vetores provê resultados muito melhores, muito mais acurados do que qualquer método que vocês utilizem baseados na contagem de termos. Bom, esses word embeddings que nós vimos, eles surgiram em 2013 e eles são considerados word embeddings de primeira geração.
E esses word embeddings de primeira geração, eles são considerados livres de contexto. E o que isso quer dizer? Quer dizer que cada palavra ela é representada por um vetor independente do contexto onde ela se encontra. Então, por exemplo, se eu tiver um texto, eu vou ao banco pagar uma conta e eu sentei no banco e eu quiser achar a representação vetorial da palavra banco nos dois contextos, de acordo com os word embeddings de primeira geração que nós vimos até aqui, elas vão compartilhar a mesma representação vetorial, vai ser idêntica. Ou seja, então esses word embeddings eles computam um vetor para cada palavra, independente do contexto onde ela se encontra. Já hoje em dia, mais recentemente, surgiu um método que em inglês ele se chama BERT, tá? Que são os word embeddings sensíveis ao contexto. E ano passado surgiu a versão desse método para o português, que foi treinado pela Unicamp, né, a Universidade de Campinas, juntamente com uma empresa chamada Neuromind, que é o BERT-INBAL. Tá? Então, o BERT-INBAL ele é um modelo em português que gera representações vetoriais para palavras nesse idioma sensíveis ao contexto. Então, se eu buscar, por exemplo, eu vou ao banco amanhã, banco, nesse contexto, o vetor que vai ser gerado, a representação vetorial que vai ser gerada por essa palavra vai ser diferente da representação vetorial para a mesma palavra num contexto, por exemplo, eu sentei no banco, ok? Então vamos demonstrar como esse método funciona. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar essa biblioteca aqui, que é a biblioteca Transformers. A gente pode baixar, eu vou importar essas bibliotecas, e aí eu vou instanciar um tokenizador, que ele usa um tokenizador próprio, depois eu vou instanciar o modelo que vai gerar as representações vetoriais. Eu vou salvar ele nessa variável BERT. Tá aqui o nome dos modelos, então Neuromind é o nome da empresa, e aqui eu estou usando o modelo, o maior modelo, né, que é um modelo que vai gerar representações vetoriais mais acuradas. Lembrando, sempre, a não ser que vocês tenham um computador muito potente, rodem essa parte do código no Colab, tá bom? Porque necessita de grande poder computacional. Então aqui ele vai baixar o modelo e vai instanciá-lo, tanto para o tokenizador quanto para o modelo em si que vai gerar a representação vetorial. Bom, tá aqui. Então ele instanciou meu método, então vamos supor que eu vou utilizar o texto, eu vou ao banco pagar a conta hoje. Então esse é o texto que eu vou passar para o meu modelo e ele vai gerar uma representação vetorial para cada uma dessas palavras, levando em conta as palavras ao redor, ou seja, o contexto. Tá? Então a primeira coisa que ele vai fazer é tokenizar o texto, usando o método tokenizer. Lembrando que esse tokenizador ele é um pouco diferente, porque ele não tokeniza, segmenta só as palavras do texto. De vez em quando ele segmenta os morfemas ou até os caracteres de cada palavra. Então ele é um pouco diferente. Para levar em conta essa diferença, eu marco aqui o início de cada palavra do tokenizador. Sendo assim, eu só vou salvar a representação vetorial para o primeiro morfema de cada palavra. Tá? E uma vez que eu salvei esses ponteiros, né, para o início de cada palavra, eu obtenho os vetores para essas palavras e eu vou imprimi-los aqui. Então, se eu rodar, ele vai obter os vetores. Tá? Para eu ver o tamanho, posso fazer o método size aqui. Aqui vocês vão ver que eles acharam 9 representações, né? Então aqui eu tenho 9 palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o ponto, né? 9, e cada representação tem dimensão de 1024. Tá? Então se eu quisesse, por exemplo, achar a representação da primeira palavra, do eu, bastaria fazer isso aqui. Então, ele acha a representação. Tá? Então esses são os métodos estado da arte, tá? Hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, não existe nada mais inovador do que o BERT-INBAL para representação vetorial de estruturas linguísticas. Então, revejam bem todo o material, todo esse Colab, executem cada método, tentem contextualizá-lo, utilizar para uma aplicação no seu dia a dia, enfim, pratiquem bastante utilizando esse Colab e os slides como referência.